Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Vamos retornar hoje aqui com a atividade 12. A atividade 11 foi na semana passada, aquele tempo que a gente levou para poder colocar as disciplinas de matemática em dia, para quem não estava, né? Espero que vocês tenham aproveitado esse tempo. Então a gente vai continuar iniciando a apostila 2, tá bom? Cara, dei uma olhada aqui na apostila inteira. São as 4 operações matemáticas de números inteiros que a gente já viu no começo, antes de começarem a dar a apostila pra gente. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Nessa aula de hoje a gente vai fazer a parte da soma e da subtração, que vai até a página 15 da apostila. E novamente os exercícios do formulário que vocês vão fazer são os mesmos da apostila, então aconselho a vocês pegarem a apostila e irem fazendo na apostila para depois passar para o formulário, que é o que eu vou receber. E já abre a apostila logo, vai acompanhando e vai fazendo junto comigo conforme você for vendo o vídeo. Aí você pausa, faz até onde der, depois vai, continua, mas vai fazendo junto, porque senão você vai ficar enrolado, tá? Cara, soma e subtração de números inteiros a gente já viu. É aquela parte que quando os sinais são iguais, você soma e repete o sinal. Quando os sinais são diferentes, você diminui e repete o sinal do maior. Mas vamos ver com calma isso aqui. Ele começa dando uma tabela aqui na página 11. E ele dá esse exemplo aqui de gol marcado, gol sofrido. Então. O que você tem que sacar aqui é o quê? O gol marcado, ele é positivo, pô. É o ponto positivo que você recebe ali. O time faz um gol, ele recebe um ponto, vamos pensar assim. E o gol sofrido é como se tivesse perdido um gol. Seria um valor negativo. Então, quando ele pede essa representação matemática aqui, ele quer que você faça o quê? Junte os dois. O time azul fez 12 gols, marcou 12 gols, mas sofreu 15. Qual é o saldo dele? Ele sofreu mais gols do que ele fez. Ou seja, é como se ele estivesse devendo gols. O saldo dele é negativo. Tá? E qual é o saldo dele aqui? 15 menos 12, 3. Por que é menos? Porque os sinais são diferentes e quando os sinais são diferentes, você diminui e repete o sinal do maior. Então, ó, sinais diferentes. O sinal do 15 é menos, o sinal do 12 é mais. Ou seja, são diferentes. Um é mais, outro é menos. Então, se diminui 15 menos 12, 3. E repete o sinal do maior. 15 é maior do que 12, então repete o sinal de menos, que é a do 15 aqui. Tá bom? Equipe amarela, vamos fazer logo todos esses aqui, isso aqui é exemplo mesmo. Juntando aqui, ela marcou 16 gols e ela sofreu 12. Repara que ela fez mais gols do que ela sofreu, então o saldo dela é positivo. Mesma coisa, diminui e repete o sinal do maior. Repara que o maior aqui é 16, o sinal dele é mais, olha o sinal de mais aqui. E 16 menos 12 dá 4. A equipe preta marcou 13 gols, sofreu 14, então ela está com saldo negativo de 1. E a equipe verde marcou 16, sofreu 16, então o saldo dela é 0. Beleza? Mais 0, menos 0, não faz diferença, te deixa sem sinal que é mais fácil. E aí, cara... Não, vamos ver essa aqui primeiro. Se o saldo de gols fosse um dos critérios para determinar as vencedoras, quais seriam a primeira, a segunda e a terceira colocadas, tá? O maior saldo de gols seria o primeiro colocado, então a equipe amarela. Então, mais 4 é o maior aqui, é o primeiro. O que ele quer que você perceba é o seguinte. Menos 3, ele é menor do que menos 1, que é menor do que 0. Vocês lembram disso?
Eu não lembro qual foi a atividade que a gente fez isso. Foi na última, ó. É isso aqui. Foi na última atividade. Que você começa a comparar quando que o número é menor, quando que ele é maior. Que você tem que olhar na reta numérica. Que quanto mais à direita, maior o número. Então, pegando os exemplos ali, os números dados aqui atrás. Você tem mais 4, menos 1, 0 e menos 3. Mais 4, mais 4, menos 1, 0 e menos 3. 4 está em primeiro, 0 está em segundo, menos 1 está em terceiro e por último, menos 3. Por que isso? Porque quanto mais à direita, maior o número. Beleza? Quanto mais à esquerda, menor o número. Então, ó, menos 3 está mais à esquerda do que menos 1. Ele é menor do que menos 1, que é menor do que 0, que é menor do que 4. Da mesma forma, 4 é maior do que 0, é maior que menos 1, é maior que menos 3, que é maior que menos 1000. Vocês sacaram a ideia? Pensa assim, quanto mais você deve, pior. É como se tivesse menos. E é exatamente isso, você tem menos. Se você deve R$ 1.000, você tem menos do que se você estiver devendo R$ 1. Então, menos 1000 é menor do que menos 1. Então, continuando aqui. Esse foi, né? Primeiro, segundo, terceiro. Beleza? E o próximo, quantos gols no mínimo a equipe que ficou em último lugar deveria marcar para superar a que ficou em primeiro lugar? Vamos lá. A equipe azul está com menos 3. Para ela superar aqui, ela tem que ir de menos 3 para mais 5, porque ela supera o mais 4. Tá bom? De menos 3 até mais 5, vamos olhar aqui, ó. De menos 3 até mais 5, qual é a diferença? Quanto eu tenho que andar para chegar a mais 5? Ó, 3 para o menos 2 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, se ela fizer 7 gols, ela empata com a primeira. 8. Tá? Repara, ó, se ela está devendo 3 gols aqui, se ela faz mais um gol, ela vai ficar devendo o quê? 2 gols. Se ela faz mais um gol, ela vai ficar devendo 1 gol. Se ela faz mais um, 0 gols, ou seja, o número de gols sofridos seria igual ao número de gols marcados, tá? Mas como ela quer ultrapassar o do 4, tem que ir até o 5. Tem um jeito mais fácil de fazer isso. Você vai ficar contando isso aqui. Ele quer a diferença. Ele quer saber quanto você precisa para chegar ao número. Então é só você fazer uma conta de menos. Você vai ter 5 menos o menos 3. Dois sinais não podem ficar juntos dessa forma, se separa com parênteses. A gente já viu isso também em aulas passadas. Aqui, ó. Na regra da multiplicação, menos com menos dá mais. A gente vai ver isso na próxima aula de novo. Repete o 5, repete o 3, e 5 mais 3 dá o mesmo 8, que são as 8 casas que a gente contou até aqui. Tá? Então, quantos gols no mínimo? 8. Quais seriam a primeira, a segunda e a terceira? A gente já colocou lá. Aí, cara, aqui que eu queria chegar. Ele dá uma série de regras aqui que, pô, tá muito confuso isso. Olha só, cara. A adição e subtração, tu vai usar a mesma coisa. Tu vai usar o quê? Que quando os sinais são iguais, o que você faz? Você soma, não importa se são dois sinais de menos ou dois sinais de mais. Sinais iguais você soma e repete
o sinal. Então, por exemplo, menos 3 e menos 4. Os sinais são iguais. Soma 4, 5, 6, 7. Repete o sinal. Cara, faz automático isso, não pensa muito não. E se tiver parênteses, professor, que são os exemplos que ele colocou aqui? Aí você vai usar a regra da multiplicação da divisão, que a gente já viu, tá? Para tirar do parênteses antes de somar ou subtrair. Por exemplo, menos 2 mais menos 5. Ó, na primeira aqui, menos com menos dá mais. Então, mais 2. Mais com menos dá menos 5. Agora, tu vai usar a regra da multiplicação e divisão? Não, não tem mais. O que tu vai fazer aqui? Sinais diferentes. Sinais diferentes, você diminui. Então, 5 menos 2 dá 3. E repete o sinal do maior. 5 é maior do que 2, o sinal dele é menos, o menos permanece. Tá bom? Deixa eu melhorar isso aqui. Então, quando os sinais são iguais, você soma e repete o sinal. E quando os sinais são diferentes, o que você faz? Você diminui e repete o sinal do número maior. Aí ele fala em módulo. O que isso significa? Por exemplo, menos 5 e mais 2. A gente sabe que menos 5 é menor do que mais 2, porque ele está mais à esquerda do que o mais 2. Esse em módulo é para você comparar só o número, sem o sinal. Então, por exemplo, aqui, ó, quem é maior, 5 ou 2? O 5 é maior que o 2. Então, você vai usar o sinal do 5. Beleza? Foi, né? Então, é isso que você vai usar, cara. Não fica complicando muito o troço, não. Aí você olha esse monte de exercício que eles colocaram aqui. Olha, na formulário eu coloquei bonitinho para você marcar, me dá um trabalho do campo, senão. Mas faça na apostila primeiro, treina isso aqui. Eu vou fazer algumas aqui. Olha só. Tira do parênteses e depois você aplica a soma ou a subtração. Vamos fazer essa A. Ó, esse mais 2 não tem sinal antes dele, tá vendo? Não está multiplicando aqui no meio. O que você vai fazer? Ó, a letra A. Primeira coisa que você vai fazer é tirar esse mais 2 do parênteses. Agora aqui, ó, você tem mais e mais. Mais com mais dá mais. Repete o 3. Tá bom? Agora que você tirou do parênteses, você vai usar a regra da multiplicação de novo? Não. O que você vai fazer aqui? Sinais iguais, você soma e repete sinal. Sinais são iguais, mais e mais. Soma. Repete sinal. Opa. Soma. 2 com 3, 5. E repete sinal que é mais. Tá bom? Tranquilinho, né? Não é difícil, não. Vamos pegar outra aqui. Vamos pegar essa aqui. Menos 5 não tem sinal antes, só tira do parênteses direto. Agora tem um mais menos 2. Mais com menos dá menos. Então repete o 2 aqui. Mais 3. Mais com mais dá mais. Repete o 3. Agora tu vai usar a mesma coisa? Mais com menos, mais com mais? Não. Tu vai fazer o quê? Sinais iguais, você soma e repete sinal. Sinais diferentes, você diminui e repete o sinal do maior. Então aqui, ó. Menos 5 com menos 2 vai dar menos 7. Porque sinais iguais, você soma e repete sinal. Esse mais 3 não fiz nada com ele, só vou repetir ele aqui embaixo. Agora, os sinais diferentes você diminui. Então, 7 menos 3 dá 4. E repete o sinal do maior. Quem é maior, 7 ou 3? O 7. O sinal dele é menos, então dá menos 4. Então, o que? Menos 4, A mais 5, e você vai fazer o resto, beleza? Para quem não lembra
as regras da multiplicação e da divisão, dá uma pausa e pega aqui. Isso é para a próxima aula, mas já aproveita logo. Ó, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais com menos dá menos com mais dá menos. Repare que a regra da multiplicação é a mesma regra da divisão, tá bom? Voltando lá, que eu não lembro qual é a página. Então, esse aqui morreu. Próximo. Em uma cidade, um termômetro registrou -2 durante o dia. À noite, a temperatura baixou 4 graus. Isso aqui é importante, ó. Baixou 4, se ele está diminuindo 4, é -4. Então, você tem -2 e baixou 4. Qual vai ser a temperatura final registrada à noite? Aí você faz a conta e termina. Um mergulhador estava fotografando o fundo do mar a uma profundidade de 15 metros. Se ele estava a profundidade, o nível do mar é 0. Abaixo do nível do mar é negativo, então ele estava a -15. Aí ele subiu 5, então ele estava a -15 e ele sobe 5. Para onde que ele foi? Ou aonde ele parou? A que profundidade que ele vai parar? Aí você faz a continha e tu vai saber. Beleza? Você pode fazer o desenho também, se quiser, né? Ele está a -15 e ele sobe 5. Ele vai parar 5 metros acima de -15. Ele vai parar onde? Aí você pensa aí, faz a continha e tu vai ver. O saldo de Vinícius estava negativo em R$50, ou seja, saldo negativo. Então ele está devendo R$50. No mesmo dia ele foi ao banco e efetuou um depósito. Depósito é quando você adiciona dinheiro em algum lugar, você deposita, você está somando. Só que ele fez um depósito de 80, então mais 80. Com que saldo que ele ficou? É só você terminar a conta. Vamos lá. Essa é igualzinha a outra. Dá uma lida com calma. Ó, crédito é mais. Débito é menos. Débito é quando você paga, quando você tira da conta, quando você gasta. Crédito é quando você deposita na sua conta. Então, esse crédito de R$300 mais 300. Teve algum débito? Não. Quanto que ele tinha antes? 150. Ou seja, ele tinha 150 e depositou 300. Aí tu vai saber qual o saldo dele final aqui. E a Sila, ela tinha 460 e ela gastou 500. Tá vendo? Repara que ela gastou mais do que ela tinha. Então, ela tinha 460 e ela gastou 500. Com quanto que ela vai ficar? Beleza? Morreu essa 6, próxima. Opa, desculpa, 5, próxima 6. Essa é parecida com aquela primeira. A diferença é que você tem um sinal de menos no meio. Mas é a mesma coisa. Menos 5, menos com menos na multiplicação dá mais. Então você vai ter esse mais 4, tira do parênteses direto que não tem sinal antes. E esse outro aqui, ó, menos com menos dá mais. E mais 4 com mais 5 dá mais 9, porque sinais iguais você soma e repete sinal. Tá bom? Então é bem parecido com a outra. Usa a regra de sinal para tirar do parênteses. Ó, menos com mais aqui na E. Menos com mais dá menos. Então vai ser menos 4 menos 6. Aí você vai usar menos com menos de novo? Não. Porque não tem mais parênteses. O que você vai usar depois disso? Sinais iguais, você soma e repete sinal, ou sinais diferentes, você diminui e repete sinal do maior. Beleza? Então, essa aqui é parecida com a outra. E essa é a última por hoje, sim. Essa é a última por hoje. Rodrigo está no 5º andar do edifício, então ele está aqui. E ele vai descer para garagem que fica no subsolo -1. Olha só que legal. Ele está no 5. Ele vai descer para o 4, deslocamento 1. Desceu para o 3, deslocamento 2. Sacaram? O deslocamento é a diferença de um andar para o outro, por exemplo. Qual é o deslocamento do 5º andar para o 4º? Vai ser 5
menos 4, que dá 1. Deslocamento 1. Qual é o deslocamento do quinto andar para o 3? Vai ser o quê? 5 menos o 3. 5 menos 3 dá 2. Deslocamento 2. 1, 2. Beleza? Dá para você contar aqui fazendo o desenho, você que sabe. Ou você pode fazer um negócio bonitinho, que é o quê? Subtrair. Ele está no quinto andar e você quer saber o deslocamento até o andar menos 1. Menos com menos dá mais, aí assim você faz a conta bonitinha. E a última, parecida com a A, você consegue fazer isso aí. Se não conseguir, você faz a continha aqui. Tá bom? E é isso por hoje, galera. Valeu. Próxima aula, multiplicação e divisão. Não deixem de fazer os exercícios todos. Fiquem seguros e em pé. Desculpa o vídeo longo, mas reclama com a prefeitura que a apostila é grande. Fui.